Há séculos, estudiosos tentam encontrar provas empíricas da existência do inferno. Mas afinal, o que é o inferno? É um lugar físico, espiritual ou algo mais abstrato? Em meio a uma infinidade de opiniões, algumas figuras históricas têm suas próprias interpretações. O poeta Arthur Rimbaud acredita que o inferno está dentro de cada um de nós. T.S. Eliot sugeria que o inferno é a própria Terra. E o escritor Jorge Luiz Borges apontava que tanto o paraíso quanto o inferno são desproporcionais às ações dos homens, questionando até se merecemos mesmo qualquer um dos dois. Já Albert Einstein simplesmente negava a sua existência. A Bíblia Sagrada descreve o inferno como um local de fogo e danação abaixo de nós em meio ao calor extremo das profundezas. Outras crenças, como o Espiritismo, sugerem que o inferno, também chamado de umbral ou purgatório, existe numa dimensão paralela. Mas apesar de todas essas teorias e metáforas, uma busca semelhante à dos exploradores das profundezas oceânicas nos traz uma história real. Uma história que levanta dúvidas, arrepios e assombra a humanidade desde então. Olá, eu sou o Jefferson Silva e você está no canal Codinome Mistério. Hoje vamos explorar uma das histórias mais macabras e controversas da geologia. Em 1989 surgiu um relato assustador. Um grupo de geólogos russos desceu um microfone em um poço de 14 quilômetros de profundidade, esperando captar sons de placas tectônicas. Mas eles afirmam ter ouvido algo muito mais perturbador. Sussurros infernais. A história começa em meados da década de 1970, quando cientistas russos iniciaram uma perfuração na península de Kola, ao norte da Rússia. Nomeada Kola Super Deep Boring Hole, o projeto era ambicioso: perfurar o máximo possível na crosta terrestre e explorar o que havia lá embaixo. Durante 20 anos, esses geólogos cavaram até mais de 12 quilômetros de profundidade, até que em 1992 interromperam as perfurações devido a temperaturas extremas de 1.100 graus Celsius. Nessa jornada, descobriram 24 novos tipos de organismos unicelulares fossilizados e rochas de 2,7 bilhões de anos. Mas em dezembro de 1989, um evento inesperado chocou o mundo. Geólogos que voltaram a Kola com o objetivo de estudar o movimento das placas tectônicas introduziram uma sonda no fundo do poço. Porém, afirmam que, ao invés do som de placas se movimentando, ouviram algo que não esperavam. Sons de gemidos e vozes, como se algo estivesse aprisionado lá embaixo. I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. A equipe ouviu o que descreveram como gritos humanos de dor e sofrimento. O equipamento derreteu logo depois, mas a gravação havia sido salva e foi ouvida pelo chefe das pesquisas, Dr. Dmitry Asikov, junto com outros funcionários. Em entrevista a uma revista científica finlandesa chamada Amenosastia, Dr. Asikov declarou que não acreditava em céu ou inferno, mas que depois dessa experiência passou a crer no inferno. Todos os envolvidos no projeto estavam convencidos do que ouviram e descartaram qualquer falha ou interferência técnica após uma série de testes rigorosos. Uma questionável veracidade. Essa história chocante chegou à Trinity Broadcast Network,
uma rede cristã que divulgou manchetes como "Cientistas descobrem o inferno". A história ganhou ainda mais destaque quando o Dr. Asikov e outros pesquisadores começaram a falar publicamente sobre o ocorrido. No início de 1990, outras fontes religiosas divulgaram a descoberta e a notícia se espalhou mundialmente. No entanto, jornalistas e especialistas começaram a questionar a veracidade dessa história. Em julho de 1990, a revista Christianity Today publicou um artigo intitulado "Well to Hell", onde apontava a ausência de registro sobre o Dr. Asikov. 2 meses depois, a revista Biblical Archaeology Review questionou a inexistência de uma gravação autêntica dos tais sons infernais. A Trinity Broadcast Network nunca exibiu essa gravação. E conforme apurado, a revista finlandesa Amenosastia era na verdade uma publicação evangélica de 1974 sem qualquer afiliação científica. Quando questionado, o editor-chefe explicou que a história fora sugerida por um de seus funcionários, mas que ele não poderia divulgar as fontes. Um incerto som. A história começou a desaparecer até que em 2002 um programa de rádio nos Estados Unidos reacendeu o mistério. A gravação dos sons infernais foi enviada a um programa da Coast to Coast por um ouvinte anônimo. Quando o áudio foi tocado ao vivo, causou pânico e uma onda de especulações. Especialistas que analisaram o arquivo afirmaram que havia manipulações e loops no áudio, confirmando que não passava de uma farsa. Apesar disso, o governo russo nunca se manifestou publicamente sobre o assunto, o que alimenta ainda mais a lenda urbana. Para alguns, a história do Poço do Inferno representa apenas uma corrida geológica entre russos e norte-americanos, para alcançar o ponto mais profundo da Terra e descobrir quem teria a maior conquista científica da época. Talvez os russos quisessem mesmo alcançar a glória de responder à questão sobre o inferno, mas parece que, ao menos dessa vez, os mistérios das profundezas permanecerão exatamente onde estão. Mas será que algum dia encontraremos a verdade? Estamos realmente cavando em direção ao inferno? Ou esses relatos não passam de histórias que atiçam a nossa imaginação? Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias conosco. E se você gosta de explorar mistérios como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Eu fico por aqui e até a próxima.